Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro para aprendermos a prosperar. Hoje falaremos sobre, para prosperar, é preciso aplicar seu tempo no aprimoramento do seu ser. Utilizaremos o livro A Verdade, volume 2, em que o mestre nos traz ensinamentos básicos para que nós tenhamos uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida que seja uma colheita muito frutífera, muito farta de coisas boas, que a gente possa cada dia mais evoluir. Então, vamos dedicar esses minutos buscando aprimorar ainda mais o nosso ser. Vamos estudar com base no capítulo 12 e eu dividi aqui em 6 tópicos, 6 dicas, 6 orientações muito práticas para que trabalhemos neste aprimoramento do nosso ser. Começando algo primordial e que requer com que tenhamos muita atenção no nosso dia a dia, nas vivências cotidianas. Esse mundo é tão maluco, é tudo tão corrido, que se não estivermos totalmente presentes, nós não conseguiremos aplicar de maneira prática todas as orientações que nós recebemos, seja através das palestras, através das aulas, através dos seminários e através dos livros. Então, precisamos viver totalmente presente para conseguir aplicar na nossa vida prática os ensinamentos. O primeiro ponto que eu gostaria de dividir com vocês é a orientação sobre eliminar os elementos desnecessários de nossas vidas. Sim, nos acontecimentos, na nossa rotina diária, está misturado coisas que são necessárias e coisas que são desnecessárias. Então, nós precisamos respirar, nos concentrar, estar totalmente presentes para conseguir fazer esse discernimento. Disto eu preciso, disto eu não preciso, eu posso abrir mão. Então, precisamos começar a entender. Coisas desnecessárias são coisas inúteis, são coisas
dispensáveis, são coisas que não agregam real valor à nossa vida, não trazem valor para a situação que nós vivemos. Isso são atitudes, são pensamentos, falas que nós temos que, por vezes, sabe aquele negócio de "ai, falei sem pensar"? Então, talvez você falou sem pensar algo que era desnecessário, que não agregou valor nenhum na conversa, na vivência e, pior ainda, pode prejudicar o ambiente em que você está ali vivendo. Existem coisas neste mundo, coisas belas, artes, objetos que, embora não tenham utilidade prática, eles são necessários. Nessa nossa jornada da vida, nós vamos construindo histórias e tendo envolvimento com pessoas, com lugares que muitas vezes começam a fazer parte da nossa vida e que são importantes. Então, fazem parte, são necessários. O grande ponto está aqui em conseguirmos diferenciar e, de certa forma, evitar, excluir o que não é necessário, o que de fato não vai trazer real valor. Então, o mestre traz um exemplo bastante prático, falando sobre o arroz. Quando uma pequena quantidade de areia está misturada no seu prato ali de arroz, todo o prato perde o sabor, né? Se porventura estamos num restaurante e chega aquele prato que você escolheu, que você está tão ansioso, ai que delícia, e chega, você percebe algo estranho, você percebe ali um pontinho de areia, o que acontece? Garçom, por favor, tem algo errado no meu prato, pode trocar? E troca tudo. Então, numa alegoria aqui, uma pequena porção de areia, ainda que pequena, num prato de comida, faz com que todo esse prato perca o valor. Então, é neste sentido que o mestre traz que nós precisamos evitar introduzir na nossa vida coisas inúteis, como, por exemplo, areia na comida. O mestre nos apresenta uma outra situação. Se uma mulher grita impaciente só porque os familiares se atrasaram 1 minuto para se sentar à mesa na hora da refeição, esta atitude é como areia na comida. Ela torna desagradável todo o ambiente. Então vamos falar daquelas famílias que conseguem se reunir e ter aquele momento agradável da refeição, né? É um momento de troca, é um momento de atualização do que está acontecendo na vida das pessoas, mas imaginem, né? Houve toda aquela fazer a refeição com tanto amor, tudo bastante saboroso e por um descuido, a pessoa que está ali comandando, seja o papai ou a mamãe, ao chamar as pessoas que vão fazer parte daquele momento, acontece um atraso de um dos membros. E aí o papai ou a mamãe grita, e aí aquela pessoa já vai chegar cabisbaixa, né? Já vai chegar chateada, já vai sentar na mesa, ai, né? Desgostosa. Então, era desnecessário o grito, né? É importante, vamos aqui confraternizar, ter o nosso momento de refeição juntos, mas o momento aqui do grito para chamar fez com que perdesse o valor porque contaminou o ambiente. Então, é neste sentido que o mestre nos chama a atenção para separar o que é desnecessário, o que não agrega valor, o que é inútil, o que pode ser retirado. E quando a gente retira, a gente ganha ainda mais valor, ainda mais sabor nas atitudes que a gente está fazendo. Porque colabora, né? Então, nos preocupar com, não vou dizer preocupar, ter o cuidado com o ambiente com que nós convivemos é de extrema importância. Então, às vezes, uma palavra mal colocada pode destruir ali todo um ambiente harmônico que vinha sendo construído.
Segunda orientação para que nós aprimoremos cada vez mais o nosso ser está com relação a não utilizarmos palavras desagradáveis, especialmente não reconhecendo o defeito dos nossos familiares. Apesar de passarmos muito tempo trabalhando, né, pelo menos 8 horas úteis do nosso dia, nós estamos no trabalho, mas nós temos as convivências com a família, né? No momento que tivemos aí no passado de pandemia, em que nos colocamos em home office, todo mundo trabalhando em casa, então a família passou a conviver ainda mais. E talvez, neste conviver ainda mais, acabamos colocando atenção em pontos que não precisariam. E aqui está a dica em não ressaltarmos, não ficarmos afirmando estes pontos. Porque estes pontos, eles estão manifestados. Vamos lá nos relembrar que aqui na Seichonoye acreditamos que o ser é perfeito. Na imagem verdadeira, tudo está perfeito. Se a pessoa está apresentando um aspecto desagradável, isso é uma manifestação, é uma apresentação. A pessoa não é assim, ela está assim. E isso pode ser modificado. Porém, se nós ficarmos insistentemente ressaltando este ponto que está manifestado, também utilizando outro conceito, outro aprendizado que temos aqui na Seichonoye, pela força da palavra, o que nós vamos fazer é reforçar cada vez mais este comportamento, esta mania que nós não queremos verdadeiramente. Então aqui a nossa orientação é outra, é para que a gente reconheça o que existe de verdade e não o que está manifestado. Se você deixar de dar importância a insignificâncias que irritam os familiares e passar a falar somente de coisas boas, viver sorrindo, certamente a sua vida se tornará feliz. Então, a orientação do mestre é para que vamos tirar as palavras desagradáveis, vamos tirar esse ponto em que reparamos, em que ressaltamos, reconhecemos o defeito dos nossos familiares, deixa isso de lado e traga à tona coisas boas, as coisas que existem verdadeiramente. Quando nós insistimos em ressaltar, e por mais que falemos assim, estou falando isso para o seu bem, isso, se você mudar, vai fazer bem, mas a todo momento você ressalta isso e você não reconhece o lado bom, você traz um ambiente, novamente falando aqui de ambiente desagradável ao seu lar, uma atmosfera desagradável. O mais importante de tudo é que a atmosfera espiritual da família não se deteriore. Então, que nós possamos realmente manifestar o amor nas nossas relações e o reconhecer diário deve ser das coisas boas. Devemos falar somente coisas boas, devemos viver sorrindo alegremente. E isso, esta nossa primeira atitude, fará com que cada vez mais isto se manifeste. Então, falamos sobre eliminar os elementos desnecessários da nossa vida e, como segundo tópico, não dizer palavras desagradáveis, especialmente as que reconhecem defeitos dos nossos familiares. Como um terceiro tópico, para nos aprimorar cada dia mais, falaremos sobre o bom uso do tempo. Estou na página 300 e no tópico o mestre fala sobre não desperdiçar o tempo. Reter na mente coisas desagradáveis é como andar com pedrinhas dentro do sapato. Enquanto você estiver caminhando pela estrada da vida, elas o machucarão e o atormentarão. Então, o que são as pedras no sapato? Vamos conectar aqui com o terceiro ponto. As pedras no sapato são justamente as coisas
desnecessárias, são as coisas inúteis que por vezes nós carregamos. A atenção aqui está em de quem é o sapato, de quem é a caminhada, qual é o pé que está sendo machucado. É o seu. Então é importante que você saiba identificar essas pedrinhas, esses pontos desnecessários e inúteis, para que você possa retirá-los e assim seguir a sua caminhada, aproveitando melhor a jornada e o tempo. Você não deve desperdiçar nem um pouco as horas da sua vida, atendo-se a tais inutilidades. O período de vida aqui na Terra é muito curto, passa muito rápido. Perdendo-se com tolices, você não terá tempo para aplicar em coisas úteis. Dentre as normas dos praticantes da Seichonoye, falamos sobre ver somente as partes positivas das pessoas, coisas e fatos e nunca as suas partes negativas. Se nós realmente focarmos a nossa visão, a nossa atenção em reconhecer e ressaltar as partes positivas, as partes alegres, o lado iluminado da vida, primeiro não vai sobrar tempo para que a gente olhe para o que não está tão bom, para que a gente olhe para partes negativas, tá? Então, quando eu foco a atenção no positivo, deixa de sobrar tempo para o negativo e este positivo se multiplica ainda mais. Então, tornamos cada vez mais o nosso tempo como um tempo de qualidade. É isso que precisamos fazer das nossas horas úteis, verdadeiramente horas úteis. Então, precisamos aprender a aplicar o nosso tempo no nosso autoaprimoramento, para desenvolver intelecto e talentos que beneficiam a sociedade como um todo. Então, na sequência, o mestre nos fala sobre procure beneficiar o maior número possível de pessoas. Quando nós investimos o nosso tempo no nosso autoaprimoramento, e este investimento é para que nós possamos auxiliar, para que nós possamos prestar um melhor serviço, agregar mais valor ao maior número possível de pessoas, então nós estamos verdadeiramente vivificando o nosso tempo. Nós estamos verdadeiramente tendo tempo de qualidade. O valor dos atos humanos é determinado pela quantidade de pessoas em prol das quais elas pretendem beneficiar. Quem pensa somente em si próprio é inferior aos animais. Então, que nós possamos usar o nosso tempo, sim, no nosso desenvolvimento e que o objetivo principal de nos autodesenvolver é ser melhor, não somente para nós, mas para o todo. Para que a nossa trajetória, para que a nossa jornada aqui seja uma jornada que progride, mas não uma jornada solo. Uma jornada coletiva, uma jornada em conjunto. Quando eu me movo, o mundo se move. Por quê? Porque eu faço parte do mundo. Eu e o outro somos um. Eu e Deus somos um. Eu e o mundo somos um. Então, investir no nosso desenvolvimento, consequentemente, fará com que o que está lá fora também melhore. Porque a minha forma de me colocar, de me apresentar e de colaborar com os demais mudará. Então, investir o nosso tempo em horas de qualidade para o nosso desenvolvimento é extremamente importante. E vou aproveitar a deixa para fazer um convite para você que está agora assistindo essa atividade. Quer investir o tempo em algo de qualidade, em algo que vai trazer um upgrade na sua vida?
profissional, pessoal, familiar. Venha conhecer o New Ciclo de Estudos da Prosperidade. É um curso que está organizado com estudos da verdade para que nós possamos nos desenvolver. No New Ciclo, você terá a oportunidade de reflexionar sobre a sua vida, de projetar o que você quer melhor para o seu negócio, no seu desenvolvimento espiritual, no seu desenvolvimento financeiro, no seu desenvolvimento familiar, social. Venha conosco, venha reflexionar, aprender e também de forma prática você vai estudar com a gente e também de forma prática desenvolver todos os estudos que nós temos nas aulas. Então, o New Ciclo tem uma parte que é de aulas virtuais que estão na plataforma e de aulas presenciais. Fundamental esse presencial, esse momento de troca com os nossos colegas que estão todos ali com o mesmo objetivo: sermos cada dia melhores. Melhores nos nossos negócios, melhores na nossa vida, para que a gente possa realmente construir e deixar um legado que agrega real valor ao maior número possível de pessoas. Então, procure na sua regional, procure no site da Seichonoye, New Ciclo de Estudos da Prosperidade. Venha investir tempo de qualidade para que você colha ainda mais frutos com a aplicação dos ensinamentos da Seichonoye. Agora que eu terminei o merchan, vamos para o quarto tópico, falando sobre aprimorar o nosso ser. Está focado em intensificar a nossa conexão com Deus. Sim, Deus está em todas as partes, Deus faz parte do todo. E nós também fazemos parte do todo. Fato é que às vezes nos esquecemos disso. Às vezes nós nos desligamos do todo. Às vezes nós nos sentimos como um grãozinho de areia lá na praia. Enquanto nós devemos realmente perceber que nós somos toda a praia, nós fazemos parte de todo o universo. Não é Deus que nos exclui, somos nós que por vezes, por falha, nos colocamos à parte, nos viramos de costas para Ele. Então, a quarta orientação para trabalhar o nosso aprimoramento é meditar em Deus. Página 302 do livro. Devemos nos conscientizar de que Deus está presente em todos os lugares. Aqui dentro de mim, ao meu redor, está em tudo. Deus está no mundo. Mesmo que eu queira escapar da proteção de Deus, eu não consigo. Eu vou fazer aqui, Deus não vai me ver. Sim, Ele te verá. Ele está em todos os lugares. Aqui, dentro de mim, em todos os lugares, Deus está sempre presente. Ele é um ser onipresente. Devemos mentalizar repetidamente estas palavras. Deus está em todos os lugares. Deus está em mim. Deus está aqui. Deus está ao meu redor. Deus me orienta. Deus me protege. Mesmo quando eu acho que não. Deus está sim, olhando a todo momento para nós. Então, à medida que estas palavras de Deus está comigo, Deus me orienta, Deus me protege, Deus está aqui agora, à medida que essas palavras vão se infiltrando na nossa vida, nós vamos verdadeiramente nos conscientizando disso. O Deus do nosso interior vai despertando e exteriorizando-se. E nasce dentro de você uma segurança inabalável, capaz de vencer qualquer dificuldade. Então, reforçamos esta conexão com Deus para trabalhar em nós, para despertar em nós este sim, Deus está aqui. Porque Ele está aí, ponto. Essa questão é indiscutível. O que nós trabalhamos, o que nós desenvolvemos é este acreditar dentro de nós.
No New Ciclo de Estudos da Prosperidade, nós temos uma bússola que também está detalhada no livro A Verdade da Vida, volume 7, no prefácio, que fala sobre conhecimento, é o primeiro passo, convicção, que é o acreditar, é o segundo passo, e o terceiro passo é a vivência. Conhecimento, nós estamos a todo momento tendo acesso, acessamos diversos conhecimentos. Como pulamos para o segundo passo? Como damos o segundo passo? Que é a convicção. Quanto mais conhecimento eu ganho, quanto mais fontes eu bebo, quanto mais exemplos eu vejo, quanto mais eu trabalho em mim, é um trabalho individual. Porque Deus simplesmente está. É simples assim, Deus está. Eu preciso acreditar nisso. E quando eu acreditar, que é o segundo passo, convicção, então eu vou para o terceiro passo, que é o viver. Quando a convicção está firme, eu tenho firme consciência disso, a vivência se torna algo natural. Grande fato é, muitas pessoas, infelizmente, estão somente no primeiro passo. Estão sim, buscando diversos conhecimentos. Mas se você não aplica o seu tempo com qualidade, com plenitude, 100% aqui e agora, vivendo isso, você não desenvolve a convicção. Você não se conscientiza plenamente, verdadeiramente, 100%. E se não há a convicção, se não desenvolve esse crer, não há a vivência. Então, o meditar, o proferir palavras, Deus está presente aqui agora, Deus está comigo. Se você está andando pela rua, quem está andando pela rua é um filho de Deus, Deus está contigo. Eu tenho comigo a fala. A sabedoria de Deus me orienta e o amor de Deus me protege. Então, a todo momento na minha vida, a sabedoria de Deus me orienta, o amor de Deus me protege. A sabedoria de Deus me orienta, o amor de Deus me protege. Viver isso. Então, num momento de aflição, para serenamente, conecte-se com Deus, medite com Deus. A sabedoria de Deus me orienta, o amor de Deus me protege, Deus está aqui agora comigo. Não há o que temer. Quanto mais exercitamos isto, mais então isso se manifesta em nós. Mais vem o conforto para que eu de fato viva como um verdadeiro filho de Deus, para que de fato eu comece a perceber as orientações de Deus. Conscientizar de que nós já estamos no paraíso, de que Deus já está, Deus já é aqui e agora comigo. É um processo de evolução da nossa consciência. É o processo pelo qual a imagem verdadeira do nosso ser, a nossa perfeição, vai ser vista cada vez mais nitidamente. Então, é uma evolução. Por isso que o nosso tema é aprimorar o nosso ser. Na nossa origem, já somos perfeitos. Fomos criados assim, com perfeição. Aqui no mundo terreno, há o que evoluir, por isso que nós aprimoramos o nosso ser. E buscar essa conexão com a fonte faz com que eu beba direto da fonte para trazer para mim e para a minha realidade aqui aquilo que existe verdadeiramente, o que Deus criou e não o que eu estou projetando aqui. Eu estou projetando aqui. O que você vive hoje é fruto da sua projeção. Então, você quer mudar isso e o ideal é conseguirmos projetar o que a fonte nos mostra, então nós precisamos nos voltar para a fonte, nos conectar com a fonte. Então não basta compreendermos somente ao nível do intelecto.
o conhecimento aqui, né? Racional. Que já estamos no paraíso e que somos um com Deus. Tá, isso daí já ouvimos. É preciso assimilar esta verdade de corpo e alma. Precisamos sentir essa verdade, nos sentir como verdadeiros filhos de Deus. Nos sentir, no momento de aflição, qual é a sabedoria que eu vou buscar? Eu vou me sentir acuado, desprotegido, ou eu vou me lembrar que Deus, se Deus está comigo, quem é contra mim? Ninguém. Mas a gente precisa trazer isso. Pela correria do dia a dia, a gente acaba se conectando demais com o externo e deixa de apreciar e se colocar nesse conforto do interno, da perfeição, da imagem verdadeira. Então, é preciso assimilar essa verdade de corpo e alma, e não somente assimilá-la, mas também viver o dia a dia com essa consciência. Muito falamos sobre segurança, né? O local que é seguro, o que não é seguro. Escuta, se você é filho de Deus, e você é, se você acredita nisso, se você vive como filho de Deus, o que temer? Você não deve temer. Entoe do âmago do seu ser a todo momento: aqui está um filho de Deus, perfeito, nada há de me acontecer. Você é a própria luz. Se você se encontrou em um lugar sombrio, o que é a sombra? A sombra não existe, é tão somente falta de luz, mas você que tomou conhecimento, que cada vez mais está aqui engajado em conhecer mais da Seichonoye, em aplicar a Seichonoye no seu dia a dia, você é a própria luz. Então, acenda a sua luz e ilumine a escuridão que de repente você chegou. Vamos lá, se não é a sua missão, levar essa iluminação ao maior número possível de pessoas? Ah, preletora, mas eu ainda tenho muito que aprender. Todos temos, todos estamos aqui evoluindo. Mas como você pode colaborar? Pega agora essa atividade aqui e encaminha para um colega. Ou lembre-se de outras atividades que você já viu. Aqui nesse canal maravilhoso do YouTube tem tantas atividades, tanto conteúdo de qualidade. Encaminha para o maior número possível de pessoas. Através daqueles que se colocaram aqui para divulgar a verdade, nós preletores, você pode colaborar conosco. Leve esta palavra, se você ainda não se sente seguro em falar sobre, dê um livro, dê uma revista, encaminhe uma palestra, um podcast. Tudo é possível e a gente pode cada dia mais colaborar com o todo. Lá na página 307, o mestre nos fala sobre mentalizar. Estou junto com Deus. E depois agradeça. Simples assim. O homem nada pode fazer com a força proveniente do seu corpo carnal, de dimensão limitada. É preciso, antes de mais nada, perceber isso. Então, sim, enquanto seres carnais, temos limitações, né? Enquanto nos conscientizarmos dos seres espirituais que somos, da nossa imagem verdadeira, e essa imagem verdadeira é a própria criação de Deus, é o próprio Deus. Esta imagem, sim, este ser, sim, é ilimitado. Esse ser é potente. Este ser tudo pode, tudo faz, tudo consegue. Mas estamos agora, neste momento, vivendo um mundo físico. Então, a proposta é trazer cada vez mais para este mundo físico a nossa imagem verdadeira. Se você realizar o seu trabalho mantendo sempre a consciência de unidade com Deus e o sentimento de gratidão, mentalizando, estou junto com Deus, eu trabalho com Deus, obrigado.
não haverá cansaço e o resultado do seu trabalho será excelente. A verdade é simples, esta verdade de que Deus nos criou, de que somos a própria perfeição. Nós somos, agora nós precisamos viver esta perfeição aqui, colocar em prática o que está no âmago do nosso ser. A verdade é simples, mas a maioria das pessoas dificilmente põe em prática. Ponha em prática todos os dias, perceberá a sua valia. Então, traga Deus para o seu dia a dia, todos os dias. Chame Deus para estar com você. Se você não pode verbalizar, de repente porque você está aí num ambiente público e você não se sente confortável com isso, tá tudo certo. Você é Deus. Mentalize. Deus está comigo aqui agora, realizando esse trabalho, ainda que desafiador, ainda que um trabalho grande, um grande desafio. Como eu estou com Deus, Deus está comigo, eu convido Deus para aqui realizarmos juntos, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo e já está feito. Comece a praticar isso, comece a verbalizar cada vez mais isso e perceba a diferença no seu dia a dia. Vamos então para a quinta orientação de como aprimorar o nosso ser. Falamos da primeira, eliminar os elementos desnecessários da nossa vida. A segunda, não dizer palavras desagradáveis, especialmente não reconhecendo o defeito dos nossos familiares. Terceira, fazer bom uso do nosso tempo, fazer das nossas horas úteis verdadeiramente úteis. Quarta, medite com Deus. Vamos para a quinta orientação, que nos fala sobre conscientizar que o mal não existe. Na página 304 do livro A Verdade, volume 2, o mestre nos fala: o mal não existe. Eis a chave da solução dos problemas. Então, essa conscientização é que nós devemos buscar. O mal não existe. E o mestre traz aqui algumas falas que Jesus proferiu e que, infelizmente, algumas pessoas mal interpretam. Então, Jesus disse assim, nos ensinou: perdoa 70 vezes 7. Também, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Porém, algumas pessoas têm um conceito de que se procedermos assim, os maus elementos vão dominar o mundo. Isso é o que o senso comum pensa. Algumas pessoas que não entenderam o que Jesus quis dizer com essas palavras. Entretanto, Jesus também ensinou: todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Então, nós devemos compreender realmente o significado das palavras de Jesus. Quando percebemos que ele não se baseou no princípio de que nós devemos reconhecer a existência de alguém que venha nos agredir, a existência do mal para então perdoar. Não é isso. Não é isso. Ao ouvir, perdoa 70 vezes 7, ao ouvir, te feriu numa face e oferece a outra, não é para você reconhecer que aquela pessoa fez um mal, mas como você é bonzinho, você perdoa. Não é isso. A pegada não é essa. A pegada é, quando ele diz, todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão, se nós reconhecermos, ele está fazendo mal, mas eu sou bonzinho, eu vou perdoar. O que de verdade está acontecendo é você está reconhecendo o mal. A tendência é que esse mal continue a acontecer, mas não foi isso que Jesus quis dizer. O que Jesus quis dizer é nos voltar para reconhecer o bem.
O que tanto aqui na Seichonoye nós falamos sobre o que existe verdadeiramente e o que está manifestado. O que existe verdadeiramente é o bem, é o belo. O que está manifestado? Manifestado, sim, tem por aí aquele que prejudica, aquele que fala mal, aquele que fere, aquele que rouba. Mas isso são manifestações, não é a imagem verdadeira do ser. O que devemos reconhecer é a imagem verdadeira do ser. E por conseguirmos reconhecer a imagem verdadeira do ser, a perfeição e distinguir o que está manifestado do que existe verdadeiramente, quando eu reconheço o que existe verdadeiramente, então entendo o perdão. Então, entendo o oferecer a outra face. Na verdade, a pessoa ainda não sabe o que ela está fazendo, mas ela não é aquilo que ela está fazendo. Ela não é aquela manifestação. Ela é um ser perfeito. Talvez ela não tenha despertado para isso, ou talvez, pelas atribulações do dia a dia, ela se esqueceu disso e passou a manifestar algo que não existe verdadeiramente. Mas nós precisamos aprender a olhar para a situação e separar. Quando nós separamos, ok, a pessoa está errando, mas a pessoa é perfeita, a pessoa é capaz de acertar e reconhecer os demais pontos positivos, e quando este reconhecimento acontece, o perdão passa a ser natural. Enquanto você admitir o mal como existente e resistir contra ele, o mal não desaparecerá, pois a mente reconhece e sustenta a sua existência. Algumas pessoas, quando chegam a Seichonoye, acabam capturando essa primeira ação de negar. E o negar, ele é a primeira ação, é só um primeiro passo. Porque se a gente ficar só negando, o que acontece é que a gente continua admitindo que o mal existe. Eu estou negando, mas ele existe. Afinal, você está negando, né? Como é que a gente avança para o passo em que a gente entende que o mal não existe? A gente deixa de reconhecer quando a gente afirma o que tem existência verdadeira. É muito mais prático, muito mais prático. O que existe de verdade? O bem, o belo, a perfeição. Então reconheça isso, louve isso. Engajem as pessoas neste caminho. Mas se todas as vezes trazermos à tona o que está nos incomodando, o que não existe, é isto que continuará sendo manifestado. Porque quem está reconhecendo é você. Então, avancemos do passo de só negar para o passo de começar a reconhecer o que existe verdadeiramente, trazendo muito mais valor às nossas relações. E o mestre continua ainda neste tópico sobre conscientizar que o mal não existe. Devemos cuidar na nossa mente para não deixar nascer ervas daninhas. Então, você deve, algumas pessoas chegaram já e aí conectando com dar o segundo passo. Primeiro passo, eu nego. Ah, isso não existe, né? Eu nego. Não deixei de reconhecer, eu nego. E aí você começa a ler e estudar e tal, mas você não dá o segundo passo de praticar o reconhecimento do que existe de verdade. De repente, você ainda não conseguiu chegar nesse segundo passo. Você está ali no primeiro, firme e forte, na negação. Mas lembrando, na negação você ainda está reconhecendo a existência. E aí você fala assim, nossa, mas eu já estudei tanto, eu já li tanto, eu já vi todas as atividades do canal do YouTube, mas ainda assim estou colhendo coisas ruins.
lhe pergunto, você já passou para o segundo passo, que é o afirmar, que é o reconhecer, que é o viver a vida em que eu olho para a imagem verdadeira, eu trago ela à tona e eu reconheço tão somente isso? Você já colocou em prática a norma que diz ver somente as partes positivas das pessoas, coisas, pessoas e fatos, e nunca as negativas? Porque é isso. Isso é o segundo passo. Se não dermos o segundo passo, a colheita continuará sendo de coisas ruins, porque de verdade eu só estou negando as coisas ruins. Eu não deixei de reconhecer. Então, falando sobre semear. Se você, apesar de ter plantado com todo cuidado sementes de amor, da bondade, da vontade, do esforço, né? Eu li, eu faço, eu li, eu assisti, comprei todos os livros, nananana, né? Plantei sementes boas, mas ainda assim estou colhendo maus frutos. Por quê? De fato, você deve ter lançado boas sementes. Veja, o ponto de chegarmos aqui, de começarmos a frequentar, de começarmos a estudar, é o semear das coisas boas. Mas, certamente, você deve ter juntado entre as coisas boas sementes más, sem perceber. Os pequenos detalhes, ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Ou então, estas sementes ruins, essas sementes de ervas daninhas, podem ter sido lançadas na sua mente antes de você começar a semear as boas sementes. Como o tempo de germinar é diferente para cada pessoa e para cada situação, então pode ser que lá no passado, você plantou sementes de ervas daninhas e agora, no solo fértil, elas estão vindo à tona, elas estão germinando, frutificando. Por isso que o resultado mais efetivo é de reconhecer o bem. Se você se esquece de constantemente eliminar as sementes de ervas daninhas, os maus pensamentos, isto é, se você se esquece dos pensamentos de amor, pode nascer erva daninha em vez daquilo que semeou. O exercício, ele é constante, por isso que ele deve se tornar uma vivência, convicção e vivência, para que a gente colha os frutos, porque é a todo momento. É a todo momento que você está pensando, que você está vivendo, que você tem a sua rotina diária. Você deve cuidar do seu pensamento a todo momento. Então, ter esta plenitude no seu viver, por isso viver o agora. Se eu estou 100% concentrada no agora, o que eu estou falando agora? O que eu estou pensando agora? Eu consigo aplicar essas orientações que a gente falou aqui, fazer a distinção das coisas, eliminar os maus pensamentos e junto com eliminar já trazer uma afirmação de coisa boa, de algo que existe verdadeiramente. É importante estarmos no agora. E como sexto e última orientação, aqui finalizando o nosso estudo, página 306, falamos sobre trabalhar com Deus e ser eficiente. Quem trabalha com Deus, quem convida Deus para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para a sua atuação, tem entregas eficientes. Então, se você faz o trabalho com a ajuda de Deus, deixam de existir para você problemas difíceis de resolver. Quando se empenha junto com Deus na realização de trabalhos difíceis, quanto maior a dificuldade, maior se torna o prazer de ver esta dificuldade vencida. Então, se Deus está comigo, não há o que temer. Não existe trabalho difícil, trabalho grande. Deus está com você. E a sua capacidade infinita, que foi Deus que te deu, foi Deus que te fez assim, isso vai se manifestar. E aí,
o seu prazer ao finalizar aquela entrega, aquele trabalho difícil, aquele desafio, será imenso. Algumas pessoas têm oportunidades de alavancarem suas carreiras profissionais, mas para alavancar é necessário assumir novas responsabilidades. E assumir novas responsabilidades, muitas vezes, é assumir um nível maior de desafios. Desafios maiores, desafios mais complexos. Se a gente olhar para os desafios e ficar com medo, a gente vai se travar e a gente não vai evoluir. Agora, se eu tenho plena certeza de que Deus está aqui agora comigo e me dá toda a capacidade para realizar, não tem desafio grande, não tem problema. Tem sim um filho de Deus aqui que acredita na sua capacidade infinita, que vai se organizar, planejar o seu tempo com qualidade, chamar Deus para estar com ele e vai resolver as situações. Simples assim? Pois é. Então, mas a gente precisa acreditar. E aí a gente vai viver neste mundo em que desafios existem, mas existem mais ainda filhos de Deus perfeitos e capacitados para resolver os desafios e que ficam felizes ao ver as entregas, os trabalhos terminados. Então, trabalhar sem empenho e contra a própria vontade é o mesmo que tentar dirigir um veículo pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Só haverá atrito. O veículo não andará e a energia será desperdiçada. Então, se eu vou, não vou, quer dizer, você não sai do lugar. Se conscientizarmos da nossa capacidade, você vai. Só vem, sabe? Só vem. Acredita e vem. Vem ser feliz. Trabalhe acreditando. Eu nada faço com as minhas forças. É a força de Deus que se aloja em mim e me faz realizar isso. E mentalizando, estou junto com Deus, obrigado. Além de o trabalho se tornar agradável, passará a jorrar de dentro de você. Você é a fonte. A força capaz de realizar o dobro do trabalho. Então, não haverá trabalho difícil, não haverá trabalho impossível. Haverão desafios, quanto maior o desafio, mas também a sua oportunidade de mostrar a sua capacidade, de desenvolver novas habilidades. Por isso que adotar essa visão positiva com relação ao que acontece no dia a dia, sim, trará mais engajamento para a nossa própria evolução, para o nosso próprio autoaprimoramento. Espero que vocês tenham assimilado essas 6 orientações, obviamente que aqui no livro, no próprio capítulo, nós temos diversas outras, mas eu sintetizei em 6 tópicos que nós temos aí como orientação para aplicar no nosso dia a dia, para aprimorar o nosso ser. Elimine pensamento desnecessário, não diga palavras desagradáveis, use o seu tempo com qualidade, medite com Deus, fortifique a sua conexão com Deus, conscientize-se de que o mal não existe, ponto, e trabalhe com Deus, traga ele para o seu dia a dia, e aí sim o seu trabalho será super eficiente. Espero que tenham gostado, espero que aproveitem, voltem, estudem mais, leiam um livro, peguem todas essas dicas que foram dadas aqui, compartilhadas, e que tenhamos uma evolução fantástica em nossas vidas. Para finalizar, do livro Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, página 189. Quem tiver com o livro pode acompanhar a leitura. Quem não tiver, feche os seus olhos e esta oração traz muito de tudo o que a gente falou um pouquinho aqui hoje. Oração para desfazer as maldições, inimizades e pensamentos antagônicos. Deus é a vida infinita que preenche o universo. A sua força vital que rege o universo é constante e infinitamente dinâmica e jamais cessa a atividade criadora. Essa força vital está alojada em nós, seres humanos.
Por isso, não podemos deixar de ser sempre dinâmicos, não podemos deixar de realizar incessantemente novas criações, de ter novas ideias, de realizar novos inventos, de alcançar progresso após progresso. Sendo este mundo o mundo que se manifesta exatamente como acreditamos, doravante, nós só alcançaremos progresso após progresso exatamente conforme acreditamos. Acreditamos que todos os membros da nossa família são filhos de Deus. Acreditamos que todos nós nascemos com a vida de Deus alojada em nosso interior. E, portanto, somos sempre saudáveis, sempre alegres, sempre fraternos, sempre construtivos e vivemos uma vida de constante gratidão e reverência, uns para com os outros. Nós podemos ouvir com os ouvidos da alma que tudo e todos ao nosso redor estão nos abençoando e cantando para nós hinos de bênçãos. Ninguém poderá ter sentimentos malévolos contra nós, nem enviar-nos vibrações antagônicas. Somos abençoados e amados por Deus. Estamos envoltos e protegidos pelo amor de Deus. Nunca, em nenhuma circunstância, estaremos sem a proteção de Deus. Nos desígnios de Deus não existem coisas como ódio, maldição, rancor. Deus é onipresença e nos desígnios de Deus não existe nenhum ódio, nenhuma maldição, nenhum rancor, e Deus é a única realidade. Consequentemente, neste mundo não existe originariamente nenhum ódio, nenhuma maldição, nenhum rancor. A humanidade é constituída de filhos de Deus, que se amam e se reverenciam uns aos outros. Portanto, se por acaso pensamos que a doença, a infelicidade ou a desgraça nos ocorrem porque há alguém que nos odeia e está nos enviando vibrações mentais de ódio, de maldição, de rancor, isso não passa de ilusão. Não é a imagem verdadeira. É ilusão, porque é uma fantasia criada dentro da nossa mente, por meio de um pensamento errado. Pensamento ser existente, o que na verdade, pensando ser existente, o que na verdade não existe, estamos segurando isso na mente. Na verdade, não existe pessoa alguma que esteja nos odiando, nos amaldiçoando ou alimentando rancor contra nós. Portanto, o pensamento de que estamos sofrendo porque alguém está enviando-nos vibrações mentais negativas não passa de mera ilusão. Não existe mal de espécie alguma, existe unicamente Deus e suas criações. Vemos agora, com os olhos que veem a imagem verdadeira, que todas as coisas deste mundo são manifestações da vida, do amor e da sabedoria de Deus, que mutuamente se abençoam, se agradecem e se louvam uns aos outros. Louvado seja Deus! Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Você vai muito para seminários de academia, correto? Assim, eu devo tudo, eu digo sempre assim, tudo onde eu cheguei na minha vida eu devo à academia. E sem querer te interromper, mas já te interrompendo, não é seminário de 2 dias que a gente tá falando, não. A gente tá vendo aqui que ele é uma pessoa altamente ocupada, com muitos sonhos, com muitos projetos. Ele está sempre ali, dentro das características que a gente elencou aqui, num seminário de 10 dias. Por que é importante o seminário de 10 dias, Romeu? Um seminário de 10 dias é fundamental para a transformação. Eu sempre, quando eu vou para esse seminário, eu sempre pensei assim, eu quero acelerar o meu processo de purificação. Nós trazemos muitas coisas, não só dessa vida, mas de outras também, que estão dentro do nosso subconsciente. E sabemos que para a gente projetar o mundo perfeito de Deus, nós temos que purificar o nosso subconsciente. E o local mais adequado é a academia, por vários motivos. Primeiro, você vai todos os dias com um grupo de pessoas fazer a meditação, fazer sutra sagrada, todas as práticas da Seitinoye, você vai fazer oferenda de trabalho. E uma coisa fundamental dentro da academia é um local onde as divindades protetoras da Seitinoye, os espíritos elevados, nossos pioneiros,
fazem um trabalho fantástico, estão nos protegendo no mundo espiritual. Tive 2 seminários, 3 na verdade, de terceira idade, foi um dia só, mas o de 10 dias e o de jovens. E na oração mútua foi resultados maravilhosos. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma situação, sabemos disso intelectualmente, mas a energia que amarra a gente naquela circunstância, às vezes nós não conseguimos dissolver sozinho. E quando você está numa academia, a energia é fantástica, é maravilhosa. Você vê coisas grandiosas acontecer porque rompe isso, graças à proteção de Deus, da Seitione, Deus Sumiyoshi, né? E as práticas diárias também que você faz em grupo. Nesses 10 dias teve um senhor que veio do Japão desenganado, fazendo um hemodiálise aqui, ficou uma semana antes do seminário e voltou entusiasmado. Veio 3 pessoas do Peru, esse último de jovem, teve um camarada que saiu do lado do Colorado, dos Estados Unidos, para vir participar. E aí você vê que os 4 cantos do mundo estão mostrando os escolhidos aí. E a gente tem que entender esse momento. Então eu digo sempre, não perca a oportunidade de participar. E de 10 dias, 10 é muito tempo. Quando você está lá, olha, nesse último que eu fui, as pessoas não queriam ir embora, gente. Se formam grupos de pessoas que se falam. Eu tenho pessoas que mandam mensagem para mim no WhatsApp. Olha, minha vida transformou. Um pernambucano que, nossa, manda mensagem para mim, perguntando as coisas. É fantástico isso, cria um elo. E aí a pessoa consegue fazer esse processo de purificação. E realmente ela sai de lá com uma convicção transformadora, realmente, de todos os seus conceitos. São todos derrubados ali. Sai renovado.